Bom dia. Quem já está aí comigo? Quem já chegou? Bom dia, Fabi, Kínia, Fabiano, oi. Ei, Mari. Como vão? Tudo bem com vocês? Vamos aguardar só um pouquinho, não é? Então, papai, mamãe, coloca aí o nome do seu filho, tá? Coloca o nome da sua filhinha aí pra gente poder se comunicar sabendo com quem eu estou falando. João, muito bem. Samuel, Fabiano, filho Samuel. Ei, Samuel, como vai? Que ótimo que vocês já estão aí a postos, hein? Gostei de ver. 9 horas em ponto. Todo mundo já prontinho pro culto. Que beleza, né? A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como nós não podemos ir neste momento aí, né, ainda de pandemia, não podemos ir à casa do Senhor, mas a casa do Senhor somos nós. Então nós temos que estar sempre prontos, não é? Para louvar, para bendizer ao Senhor. Muito bem. Que bênção ter vocês todos aqui comigo. Glória a Deus. Que bênção. Vamos colocar o nome, né, das crianças aí. E vamos lembrar novamente, né, do que está escrito no Salmo 118, versículo 24. Na versão da Bíblia na linguagem de hoje, eu gosto muito dessa versão que diz assim: este dia foi especialmente preparado pelo Senhor para nos alegrar. Vamos festejar por causa dele. Amém? Também não é porque hoje não tem um dia com muito sol que a gente vai ficar triste, porque o dia está chuvoso, né, que nós não vamos alegrar. Na verdade, a chuva é bênção, chuva é vida, chuva significa alimento. E tem tantos lugares no mundo onde tem pessoas nesse momento orando, pedindo chuva. Não é? Que bom que choveu ontem. Hoje não está chovendo, eu nem sei se vai chover. Mas esse dia é um dia especialmente preparado pelo nosso Deus para nós. E nós vamos nos alegrar nesse dia. Nós vamos festejar nesse dia. Amém? Então vamos orar, né? Vamos colocar o nosso coração assim bem mesmo na presença de Deus, para que Ele fale no nosso coração aquilo que Ele quer falar. E não o que eu quero falar. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer muito, Deus. Muito obrigada. Nós acordamos nesse dia, temos vida, temos saúde. Nós todos podemos passar uma noite privilegiada em cima de uma cama, debaixo de um cobertor. Nós passamos uma noite aquecida, uma noite abrigada. Senhor, só isso já é motivo da gente acordar dando muito glórias ao Senhor. E nós, quando acordamos, nós temos algo para comer. Senhor, quanta bênção o Senhor já nos deu, Pai, nesse dia. O Senhor nos guardou durante toda a noite, o Senhor nos protegeu, livrou de todo mal. E nós estamos aqui nesse dia. E nós queremos louvar o nome do Senhor. Deus, ensina-nos a ser gratos, Pai. Eu creio, Senhor, que o agradecimento, a gratidão é o melhor louvor que o Senhor pode receber. Seja Deus louvado, seja engrandecido, Deus, nesse dia em nossas vidas, no nome do Teu Filho Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em volta da Tua palavra. Nós queremos ouvir o Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos transforma, que nós sejamos, ó Pai, pessoas melhores, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ver quem mais já entrou. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Ursulina, não é? Eu sou aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, na Lagoinha Matriz. Ministro ali para os juniores de 9 a 12 anos no culto da noite, das 18 horas. Então, quem não é de BH, quando vier aqui, faça-nos uma visita. Vai ser muito bom a gente se conhecer pessoalmente, tá certo? Muito bem. Então, queridos, nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos sobre os princípios bíblicos. Amém?
Nós estamos estudando, começamos na semana passada com o pastor Igor a estudar o princípio do caráter. Mas o que é caráter? Não é? Caráter é o conjunto dos traços, das características, né, que relativos à nossa maneira de agir, da nossa maneira de reagir, da nossa forma de pensar, de falar, não é? Então, é o conjunto do nosso ser. E esse conjunto dessa forma de agir, de reagir, é que conduzem a nossa vida, a nossa moralidade, a nossa forma de viver. E então, quando a gente diz que ela tem um bom caráter, significa que todo mundo tem defeitos e qualidades. Mas a pessoa de bom caráter é aquela pessoa em que as suas qualidades são muito maiores do que os seus defeitos. E da mesma forma, dizer que uma pessoa tem um mau caráter é porque os defeitos eles são muito mais evidentes do que as suas qualidades. Mas será que Deus nos chamou para ter um bom caráter ou um mau caráter? É claro que a gente já sabe a resposta, não é? Deus nos chamou para ter um bom caráter. E isso está escrito onde? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz assim, olha, nós temos lido muitas vezes esse versículo, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Então, Deus nos criou conforme o seu caráter. E como que será o caráter de Deus? Como que será o caráter? Como é que a gente vai saber como é que é o caráter de Deus para eu ter o caráter de Deus? Pela leitura da Bíblia, pela leitura do nosso manual de vida. E o que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus? Como que Deus é? Vamos pensar aqui como que Deus é? Deus, olha, a gente tem muitas qualidades na Bíblia toda, mas em Gálatas 5, 19 e 23, a gente acha um monte de qualidades de Deus, do seu caráter. A Bíblia diz que ele é amoroso, bondoso, generoso, misericordioso. O que mais? O que mais que vocês podem dizer sobre Deus? Qual qualidade que você vê em Deus? Coloca aí para eu ver. Vamos falar sobre as qualidades do Senhor. Vou aguardar você colocar. Coloca para mim aí uma qualidade de Deus. Eu já disse, olha só. Amoroso, bondoso, misericordioso. O que mais nós podemos dizer que Deus é? Justo. O que mais? E paz, isso, pacificador. Amor. Deus é o que mais? Amigo. Presente, isso mesmo. Justo, isso. Deus é justo. Deus é o que mais? Fiel. Estava escrito aqui, gostei. Fiel, inteligente. Nós vivemos a vida eterna. Onipotente, amigo, isso mesmo. Deus é manso. Deus não é bravo, fica brigando com todo mundo, não. Deus é manso, companheiro, que lindo, fiel. Deus é pacificador, como a irmã colocou, né? Deus não fica instigando briga, não. Isso mesmo, xinga mesmo. Às vezes a gente vê as pessoas começando a discutir, tem muita gente que fica instigando briga. Que coisa feia, Deus não é assim, não. Isso, bate nele, vai lá, briga mesmo, vai lá e xinga. Se fosse eu, não aguentava. Deus é carinhoso, ele é pacificador, onisciente, Deus é tudo. Deus é longânimo. Ai, que palavra é essa? Deus é longânimo. O que é longânimo? É aquela pessoa que não se ira facilmente, aquela pessoa que suporta, que não vai ficar brigando por tudo quanto é coisa. Então, Deus tem muitas qualidades que nos ensinam como é o seu caráter. Mas, se Deus é tudo isso que nós acabamos de falar, e se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por que a gente não tem essas qualidades? Por que a gente não busca ter, então, essas qualidades?
Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele não nos criou como robôs. Programou, agora você faça, vou para lá, vou para... Deus não nos criou como robôs. Deus nos criou como filhos. Nós somos filhos de Deus. E Ele nos deu o direito de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Quem sabe como que se chama esse direito de escolha? Coloca para mim aí, quem sabe como chama o direito de escolher que Deus nos deu? Vamos lá. Livre-arbítrio. Muito bem, Maria Clara. Isso mesmo. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de tomar a nossa própria decisão, sem sermos obrigados a escolher por uma determinada opção. E é muito bom termos livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio também diz que nós, então, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Às vezes a gente quer escolher, eu resolvo, eu decido, mas na hora que dá ruim, a gente já quer colocar a culpa no outro, ou a gente já não quer ser responsável, resolver o problema que nós escolhemos. Então nós temos que ser responsáveis para escolher e também para resolver as consequências das nossas escolhas. Muito bem. E de acordo com as nossas escolhas é que vai sendo moldado o nosso caráter. Amém? Até aqui? Estamos entendendo sobre o caráter? Amém? Então, por que então que nós não temos todas aquelas, o caráter de Deus exatamente porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança? Por que nós nos afastamos assim? Porque por causa do nosso livre-arbítrio, né? Nós escolhemos o pecado. E nós nos afastamos do Senhor. Nós nos afastamos dessa imagem e semelhança com a qual Deus nos criou. Mas Deus quer que nós voltemos. Deus quer que nós voltemos. Ei, Levi, tudo bem, querida? A paz do Senhor. Que ótimo você estar aqui com a gente. Que bom que todos estão aí. Estou muito feliz, viu? Com essa audiência. Então, Deus, queridos, Ele quer. Ei, pastora Aline, parabéns. Gente, hoje é o aniversário da pastora Aline. Parabéns, pastora Aline. Que Deus te abençoe com muita vida, saúde e alegria, viu? Nós estamos muito felizes, tá? Com sua liderança. Gente, a pastora Aline é a nossa pastora do Ministério Kids da Lagoinha. Olha que bênção ela está aqui conosco. É aniversário dela, hein? Parabéns, pastora Aline. Glória a Deus. Então, Deus quer que nós voltemos a Ele, que nós voltemos à sua imagem e à sua semelhança, ao seu caráter. Mas como que nós vamos conseguir isso? Nós vamos conseguir voltar quando nós nos voltarmos realmente para conhecer o Senhor, andar com Ele e deixar que Ele nos transforme. Olha só. Em 2 Coríntios 3,18, está escrito assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Olha aí, essa é a nossa dica, esse é o ensinamento. Nós temos que contemplar Deus, nós temos que olhar para Deus, aprender dele, conhecer, andar com ele, imitar. Nós precisamos imitar Deus. Mas, para isso, nós precisamos avaliar a nossa própria pessoa, para conhecer que caráter é o meu. Será que eu sou uma pessoa de bom caráter ou de mau caráter? Para isso, nós precisamos nos avaliar. Todos nós conseguimos fazer isso. Adultos, crianças, a gente pode se avaliar. Mas para a gente saber direitinho quem sou eu preciso me fazer uma pergunta. Quem sou eu quando eu estou sozinha? Esta é a pergunta. Quem sou eu quando ninguém está olhando? O que eu faço quando eu estou sozinha? Porque quando a gente está na frente dos outros, né?
a gente consegue disfarçar muito bem, né? A gente pode parecer uma pessoa que a gente, nas vezes, a gente não é, que na verdade a gente não é. Então eu preciso me avaliar e saber quem eu sou quando eu estou sozinho. O que eu faço? O que eu vejo? O que eu penso? Agora, tem uma situação. A Bíblia diz o seguinte, nós lemos e estudamos sobre isso muito há uns dias atrás. Às vezes eu posso pensar, quem sou eu quando eu estou sozinho? Mas a Bíblia diz que Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, será que eu estou realmente sozinho em algum momento da minha vida? A Bíblia diz que ele é onisciente. Será que ele não sabe tudo que eu penso, tudo que eu faço? Então, queridos, muitas vezes você pode pensar que você está sozinho e você pode ter determinadas atitudes, mas não. Deus sabe de todas as coisas. Ele te viu, ele te vê e ele sabe. Meu Deus, quem sou eu quando eu estou sozinho? Hã? Mas também é tão bom, queridos, a gente ter essa certeza de que Deus sabe, que Deus viu exatamente quando eu pequei, sabe por quê? A Bíblia diz aqui, em 1 João 9, eu não estou mandando vocês ainda abrir a Bíblia, porque daqui a pouco eu vou abrir. Deixa a Bíblia quietinha aí, que nós vamos já abrir a palavra. A Bíblia diz em 1 João 9 assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Olha as qualidades do Senhor aí de novo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa boa saber que Deus está em todos os lugares, que ele sabe tudo, porque eu posso abrir o meu coração para o Senhor, eu posso contar para ele que eu errei e eu posso pedir perdão. E além de perdoar, eu amo isso. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente realmente começa a andar com Deus, sempre buscando o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, a gente vai vendo que, de repente, a gente para de cometer determinadas coisas. Por quê? Porque Deus vai nos purificando, ele vai nos transformando, a gente vai andando perto do Senhor e a gente vai ficando mais parecido com ele, com o tempo. Então, Deus, ele quer nos purificar. Ele quer nos perdoar e ele quer que nós tenhamos um bom caráter. Que nós sejamos pessoas de bom caráter, a sua imagem e a sua semelhança. Bom, em toda a Bíblia, nós vemos Deus trabalhando na vida das pessoas, transformando as pessoas em pessoas de bom caráter. Se nós realmente queremos ser transformados, o Senhor vai fazer isso conosco. Amém? Olha só. Agora, como que eu vou fazer isso? Nós já dissemos. Nós precisamos conhecer Deus, andar com ele, imitar Deus. Tá, mas como que eu faço isso na prática? Como é que Deus é? Como que Deus fala? Como que Deus pensa? Como que Deus age? Como é que eu vou saber? Porque se eu ficar, mas Deus é Deus. Mas nós temos um exemplo humano. Sabe como? Deus enviou seu Filho Jesus Cristo aqui na terra como um homem, como um ser humano, para nos dar um exemplo do que é ser um bom caráter, de uma pessoa que realmente a gente pode imitar. Nós temos que imitar quem? Jesus. E para isso nós temos que conhecer, ser cada vez mais parecidos com ele. É interessante lá quando está escrito em Atos, no capítulo 11, versículo 26, bem assim, ó. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quem sabe o que quer dizer a palavra cristão? O que quer dizer essa palavra? Cristão. Como que surgiu essa palavra? A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Alguém que parece com alguém. As pessoas estavam agindo como aquele Jesus Cristo. Então agora eles eram cristãos, eles eram Jesus cristinhos, eles eram com pequenos cristos. Por que que eles começaram a ser identificados
como pequenos cristos? Porque eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam falando do jeito que Jesus falava. Eles estavam amando como Jesus amava. Então, eles foram chamados de cristãos. E é isso que nós precisamos fazer, imitar Jesus. Porque, gente, nós sempre vamos imitar as pessoas, sabia? A gente é assim. Então, por exemplo, quando a gente começa a admirar alguém, às vezes um jogador de futebol, alguém da TV, ou alguém, um colega nosso, um amigo com quem a gente realmente está andando muito, pode prestar atenção. Daí a pouco a gente está falando igual aquela pessoa, arrumando o cabelo como ela, cortando o cabelo para cima, já viu? A pessoa coloca o cabelo lá para cima, pinta, porque ela começou a andar com pessoas que fazem isso. Então a gente às vezes começa a vestir um determinado tipo de roupa que a gente nem gostava, falar coisas que a gente não falava. A gente começa realmente a imitar as pessoas. E isso, queridos, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Com quem eu ando? Quem são os meus amigos? A quem eu admiro? Será que essa pessoa tem um bom caráter para eu estar aí imitando essa pessoa? Muitas vezes nós passamos batido e achamos tão bacana o jeito que a pessoa faz e não avaliamos se aquilo é bom ou não. Então é muito sério, né, Késia? Muito sério. Quem a gente fica olhando o tempo todo? Porque nós vamos acabar imitando isso. Então vamos procurar ser bem criteriosos nas nossas amizades, com quem a gente anda, o que a gente vê na TV, na internet, porque nós somos moldados desta forma. E nós precisamos realmente imitar Cristo. Sabe por quê? Em 1 Coríntios 11:1 está dizendo isso. Paulo, o apóstolo Paulo escreveu bem assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo tinha essa consciência que a gente vai imitar mesmo. Então, se é para imitar, vamos imitar Jesus. Vamos imitar quem realmente merece, quem realmente tem bons exemplos. Então, agora, mas assim, tá, eu tenho que imitar Jesus. Mas na prática, como é que eu faço isso? Quem é Jesus? Eu gostaria agora, nós vamos abrir a Bíblia. Todo mundo busca a sua Bíblia aí. Nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Todo mundo aí abrindo a Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Enquanto você abre, eu vou tomar água. Amém? Quem já abriu isso, querida? Papai e a mamãe é quem nós realmente devemos imitar. É isso mesmo. São os nossos maiores exemplos dentro da nossa casa, não é? E tem gente que não quer imitar o pai e a mãe. Eu quero. Ó, eu tô bem parecida com a minha mãe, viu? Eu já tô ficando igualzinha a ela. Ai, que delícia. Então, vamos ler aqui para a gente conhecer um pouquinho mais de Jesus. Para a gente conhecer um pouquinho mais dessa pessoa a quem nós devemos imitar. Amém? Vamos ler então. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41. Bota seu dedo lá no 41. Vamos lá. Diz assim, vamos prestar atenção. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que tinha voltado, que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso conosco?
o seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Porque Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Essa é a versão da linguagem de hoje, né? Olha que coisa mais interessante. A Bíblia não tem muitos detalhes da vida de Jesus desde o seu nascimento até quando ele começou no ministério, quando tinha 30 anos. O Evangelho de Mateus traz alguns detalhes sobre o nascimento e depois já passa logo para a fase adulta de Jesus, ok? Os evangelhos de Marcos e João não falam nada entre o nascimento e até Jesus começar o seu ministério, com 30 anos, não é? Então, Marcos e Mateus já não falam nada. Mas o evangelho de Lucas é o único que, além de falar das circunstâncias do nascimento de Jesus, ele traz esse detalhe de quando Jesus tinha 12 anos de idade, de quando Jesus era um junior como você, uma fase entre a criança e o adolescente, um pré-adolescente, não é? Então, Lucas é o único que traz um relato deste momento. Olha só, a Bíblia diz lá em Romanos 15:4 assim: tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, tudo que foi escrito. Então, por que o Evangelho de Lucas trouxe esse detalhe que aconteceu na vida de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade? Nós podemos aprender muita coisa com esse relato sobre o caráter que nós precisamos buscar, sobre se nós temos que imitar ou não esse homem Jesus. Essa criança, então, agora, Jesus. Vamos ver o que é que a Bíblia quer nos ensinar com essa passagem sobre o caráter. Jesus, queridos, ele era uma criança normal, como você. Ele morava com os pais, ele estudava, ele ia a festas. Viu que ele foi numa festa? Então, era uma pessoa normal, uma pessoa como a gente. Mas ele tinha características que nós precisamos aprender. Então, vamos lá? Primeira coisa, a gente viu aí que Jesus era inteligente e estudioso. Ué, como é que eu sei que é? Primeiro, a Bíblia diz que ele sabia ler. Ô, gente, nós estamos em 2020. Tem gente que até hoje não sabe ler, sabia? Infelizmente. Tem crianças que não conseguem frequentar uma igreja, isso no mundo inteiro. É muito triste, não é? A pessoa não saber ler. Jesus, naquela época, quantos anos atrás? Ele sabia ler. Quem sabe ler porque estuda. Então, Jesus, ele era estudioso. E ele era uma pessoa inteligente. Ele estava interessado em aprender cada vez mais. Olha aí, não fecha a Bíblia não, hein? Lucas 2:46. Vamos ver. Que bom que você consegue ler, Sofia. Que coisa maravilhosa. Lucas, olha só o versículo 46. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Jesus, querido, não era uma criança que ficava perdendo tempo com coisa que não ensina nada, ou coisas inúteis. E nós? E vocês? Será que nós estamos imitando Jesus nisso? Ou será que nós estamos perdendo o nosso tempo, ficando horas e horas a fio no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na internet, vendo videozinhos, julgando, perdendo horas e horas e horas? Será que nós somos assim? Ah, tia, mas eu não posso então fazer nada disso. Claro que pode, nós podemos nos distrair sim na internet. Mas a pergunta é, quanto tempo do nosso dia nós estamos dedicando a isso? Será que nós estamos reservando algum tempo para estudar? Será que nós estamos reservando algum tempo para ler a Bíblia? Para orar?
para buscar um conhecimento de verdade. Na época de Jesus, queridos, não tinha internet, não. A única forma de buscar conhecimento era com os mestres da lei. Quando Jesus teve essa oportunidade de estar ali com os mestres da lei, ele não perdeu tempo, não. Ele correu lá, ele ficava perguntando as coisas, ele questionava, ele colocava a sua opinião. Gente, Jesus nem viu que a festa tinha acabado, que seus pais já tinham ido embora. Por quê? Porque ele estava tão interessado em aprender, em estar ali com os mestres da lei, em falar da palavra de Deus. Ele queria aprender mais e mais. E hoje nós temos, queridos, o acesso muito fácil a qualquer informação que você quiser. Está aí, ó, na palma da sua mão. Está na internet. Então vamos imitar Jesus? Vamos buscar o conhecimento. Vamos buscar conhecimento de verdade, com coisas importantes. Nesse tempo de pandemia, a gente não está nem na aula, né? As escolas não estão funcionando. Mas algumas pessoas têm aulas online. Aí faz a aula online ali um tempinho e vamos brincar de novo. Nós não podemos perder esse tempo precioso que nós temos, que é o tempo de aprender, o tempo de aprendizagem. Vai chegar um tempo, queridos, que você vai às vezes querer fazer um curso, mas você vai ser adulto, você tem que trabalhar, você nem vai ter tempo de buscar conhecimentos. Então faça isso agora. Imite Jesus. que não estou entendendo? Bom, não entendi nada desse trigo aí. Bom, mas vamos continuando aqui. Então, queridos, vamos buscar conhecimento. Você não tem aula, mas você pode fazer pesquisas na internet de coisas que são realmente importantes, de coisas que vão te levar a ser pessoas inteligentes. Busca. Jesus lia, Jesus era inteligente. Aí, eu até me lembrei hoje sobre uma situação. Eu era uma pessoa que não sabia ler. Eu era muito ruim de leitura. Mas eu era ruim. Então, eu ficava me escondendo. Eu não queria ler. Será que você é assim também? Mas um dia uma pessoa me deu uma dica que foi maravilhosa. Ela disse assim: Ursulina, para você ficar boa de leitura, a única forma é você ler em voz alta. Eu ler em voz alta de jeito nenhum. Não gostava de ler em voz alta. Mas aí eu fui treinando. Eu tomei aquele conselho para mim. Falei, se não tem outro jeito, vai ser esse mesmo. Então tá, eu comecei a ler, eu tropeçava nas palavras, era muito ruim. Mas eu fui melhorando. Hoje eu não tenho medo de ler em público. E se eu tropeçar um pouquinho, o que tem? Eu estou aqui treinando, eu vou melhorar. A gente vai melhorando a cada dia. Então, se você tem vergonha de ler em público, a única forma de você melhorar a sua leitura é fazendo isso. Leia em voz alta. Leia para sua mãe, pede o seu pai para você ler o jornal para ele. Vá treinando, você vai ver como você vai ficar bom. Igual Jesus. Jesus não teve vergonha. Ele ficou ali no meio dos mestres da lei e ele era interessado. Ele sabia fazer as perguntas. Por quê? Porque ele era uma pessoa que pesquisava. Ele era estudioso. Ele era inteligente. Amém? Então vamos fazer isso? Vamos imitar o Senhor. Só um minutinho. O pessoal quer que você retire o comentário, porque tem umas crianças que estão fazendo umas brincadeiras muito legais. Como que eu retiro o comentário, gente? Eu não sei. O pessoal está pedindo para retirar? Mas se você retirar, como é que você fala com o pessoal? Eu não posso retirar agora, não. Nós vamos focar na palavra de Deus, ok? A gente está aqui para quê mesmo? Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus, para aprender na palavra de Deus, amém? Vamos continuar todo mundo com foco na palavra? Eu tenho certeza que o seu coração vai ser edificado. Vamos voltar aqui, então, para a palavra de Deus. Bom, nós já vimos que Jesus era esse menino aí, inteligente, estudioso. Mas a palavra também diz que Jesus era obediente aos seus pais. Olha só, vamos ler o versículo 51. Diz assim: Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava isso no coração. Vocês perceberam que a Bíblia não disse que daquele dia em diante Jesus passou a ser um menino obediente? Não. A Bíblia diz que Jesus continuava a ser obediente. Ele sempre foi obediente, ele continuava a ser obediente. Jesus voltou para casa com seus pais sem reclamar.
Ele podia ter ficado choramingando pelo caminho. Ah, mas eu queria ter ficado mais. Eu queria ter ficado conversando e vocês me chamaram. Será que nós somos assim? Fica choramingando na cabeça da mãe, mas eu quero. Ou eu não queria fazer isso. Então, Jesus, ele era obediente aos seus pais. Ele voltou para Nazaré com os seus pais. E ele obedecia, honrava, respeitava os seus pais. Porque, às vezes, a gente pode até obedecer, mas a gente não honra. Sabe como? Jesus podia ter ficado emburrado. Eu vou voltar, mas também não vou conversar com ninguém. E quantas vezes a gente faz isso? Faz um bico de todo tamanho, fica emburrado, bate porta, não conversa, obedece, mas também não conversa mais. Mas também fica emburrado. Gente, isso não é honrar. Nós precisamos obedecer e honrar os nossos pais. Amém? Nós não para com esse negócio de ficar com raivinha, com emburramento. Sabe por quê, queridos? Os pais sabem o que é melhor para nós. E às vezes a gente não compreende por que ainda é meia-noite, eu não posso ficar no meu telefone. Ou você precisa dormir. Sua mãe sabe disso e você acha que não precisa. Mas ela vai te mandar dormir, é para o seu bem. Então vamos ouvir, vamos obedecer e honrar os nossos pais, porque é assim que Jesus fazia. E nós não estamos aqui para imitar Jesus? Amém? Nós estamos aqui para imitar Jesus. Só um minutinho que eu vou pedir uma ajuda aqui para Maria Clara, que é minha nora que está me ajudando, porque o meu telefone parou. Olha aqui, por favor, Maria Clara. Ele está parado aqui. Só um minutinho, tá? Ai, meu Deus. Bom, eu vou continuar. Vocês estão mas conseguindo? acho que eles estão assistindo. Tá tudo direitinho aí? Eu consigo. Então tá, vamos continuar. Uma outra coisa que nós aprendemos com o nosso Senhor é o seguinte: Jesus agradava a Deus e às pessoas. Está escrito lá no versículo 52 assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus era um bom menino. Ele era obediente e sábio, ele era um bom caráter. O comportamento de Jesus agradava a Deus. O comportamento de Jesus agradava as pessoas que conviviam com ele. Será que nós estamos assim? Mas como é que eu vou agradar a Deus? Lendo a Bíblia, orando, fazendo as coisas corretas, pedindo perdão se você errar, fazendo bem. E você vai agradar a Deus. E como que eu vou agradar as pessoas? Fazendo a mesma coisa. Lendo a Bíblia, orando, buscando fazer as coisas certas, pedindo perdão, sendo boas pessoas, fazendo bem. E foi Jesus que disse isso. Ele disse quando o próprio Jesus resumiu a Bíblia inteira em 2 mandamentos. Jesus disse bem assim, Mateus 22, 29 e 33. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro mandamento de todos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Olha só como Jesus simplificou a coisa. Na prática, como é que nós vamos fazer isso? O que é que eu tenho que fazer? Bom, diz aqui também Mateus 7,12. Portanto, olha só como que eu vou fazer isso. Como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo? Diz aqui, Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Simples assim. Você não quer que ninguém seja chato com você? Não seja chato com os outros. Você não quer que ninguém fique implicando com a sua vida? Para de implicar com os outros. Se você não quer que alguém faça uma coisa ruim com você, também não faça. E de outra forma, se você quer que as pessoas te façam o bem, faça você o bem. É assim que a gente vai sendo
amado por Deus, querido por Deus e pelas pessoas ao nosso redor. Amém até aqui? Queridos, se nós amarmos a Deus de todo o coração e fizermos o bem ao próximo, nós estaremos imitando Jesus. Queridos, muita gente imita jogador de futebol, alguém da TV, alguém da internet, um youtuber. Meus queridos, vamos imitar o herói dos heróis. Se você quer ser um vencedor, imite o maior vencedor de todos os tempos. Alguém que venceu até a morte. Jesus venceu a morte, está escrito em Romanos 6:9 assim. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Isso é que é herói. É um herói que não morre. Nós precisamos imitar Jesus. Ele é o nosso verdadeiro herói. Sabia que com ele, com esse herói, nós podemos até voar? Podemos voar? Podemos voar com Jesus. Quer ver? Vamos ouvir uma canção que eu separei aqui, que é a música que chama Super-Herói, do Tiago Grulha. Vamos aprender com o nosso super-herói Jesus Cristo. Como é que nós vamos voar com ele? Vamos ouvir então essa canção. A Maria Clara vai colocar aqui para nós. Prestem atenção. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Senhor, ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a voar com o Senhor, a chegar no teu céu através do amor, Pai. Ensina-nos, ó Deus, nessa hora. Coloca esse amor no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Aleluia. É isso. Voar é aprender a amar.
E para amar, eu preciso imitar Jesus. E eu preciso que Jesus more no meu coração. Eu preciso que Jesus seja o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Querido, será que Jesus já é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu único modelo a quem você deve imitar? Será que Jesus já mora no seu coração? A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Será que Jesus já está aí morando no seu coração? Você já pediu isso para ele? Eu gostaria que nesse momento você pudesse colocar as suas duas mãos bem apertadinhas assim no seu coração. E quero que você repita essa oração comigo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar assim. Senhor Deus, repita comigo, Senhor Deus, eu ouvi a sua palavra nesta manhã. Eu compreendi a sua palavra. Eu creio que Jesus está à porta do meu coração. E nesta hora, eu abro a porta do meu coração. E eu te peço, Jesus Cristo, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Seja o meu Senhor e o meu único Salvador. E eu te agradeço, Deus, no nome de Jesus Cristo. Faça de mim, Senhor, um imitador de Deus, um imitador de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Se vocês fizerem essa oração com fé, você pode ter certeza de que Jesus Cristo entrou no seu coração. Ele disse, se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Então tenha essa certeza de salvação. Jesus te ama e Ele mora no seu coração agora. E o seu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai apagar. Tenha essa convicção de salvação e passe a imitar Jesus, a conhecer Jesus, a ler a Bíblia e a conhecer e a imitar e ser igual a Jesus todos os dias. Ser um cristão de bom caráter. Amém? Foi uma bênção, querido, estar com vocês aqui e receber essa palavra do nosso Deus nesse dia. Muito obrigada pela companhia de cada um. Amém? Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham um excelente domingo na presença de Deus. Grande beijo da tia. Fiquem com Deus.